sejam muito bem-vindos a mais um podcast ARP. Hoje eu tenho a honra de receber uma grande figura de expressão política e jurídica na cidade de Ribeirão Preto, na atualidade. Estou aqui para falar hoje com o doutor Alessandro Irata. Alessandro Irata, que é o atual secretário da Casa Civil de Ribeirão Preto, foi secretário da Justiça de 2021 a 2023, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo em 2001, é doutorado em Direito pela Universidade de Munique, Alemanha, em 2007, livre docente em Direito Romano pela Universidade de São Paulo, em 2008, e como professor assistente junto a Leopold Wenger, Instituto da Universidade de Munique. Também ministrou aula na Universidade de Magdeburg, na Alemanha, na Universidade Sassari, na Itália. Atualmente é professor titular da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, pela Universidade de São Paulo. Possui experiência na área de direito, com ênfase em direito privado, direito romano, direito civil, história do direito e direito comparado. Doutor Irata, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço muito, Juarez. É um prazer muito grande poder estar aqui no podcast da ARP, né, instituição tão importante para a nossa cidade, especialmente estar aqui com você. A gente fica muito feliz de poder conversar aqui um pouquinho. Que bom. Eu vou te chamar de você, porque eu acho que a gente tem liberdade. Eu gostaria que você nos dissesse quem é o Alessandro Irata. Qual a sua origem, né? Falar da sua infância, quem é Alessandro Irata. Maravilha. Olha, você falou já o meu currículo profissional, né? Eu sou nascido em São Paulo, capital. Passei minha infância em São Paulo e em São José do Rio Preto. Meus pais se mudaram para São José do Rio Preto quando eu tinha 12 anos de idade. E eu retornei para São Paulo de novo aos 17 para estudar, né? Fiz Largo de São Francisco, estudei Direito em São Paulo e depois eu fui direto para a Alemanha. Passei quase 6 anos na Alemanha fazendo doutorado, né? E trabalhando na Universidade de Munique, né? Fiz carreira acadêmica lá também, e depois que eu vim para Ribeirão. Quantos anos você ficou na Alemanha? Quase 6 anos. 6 anos? Isso, de 2002 a 2008. E na Alemanha, qual que é a experiência? O que você trouxe da sociedade alemã que te ajudou assim, criar essa carreira brilhante, né, que você tem hoje aqui? Olha, foi uma experiência muito importante, tanto socialmente, né, tanto no cunho pessoal, mas também profissionalmente. Eu fui para a Alemanha, na verdade, para fazer o doutorado em Direito Romano, na Universidade de Munique, que tem a maior biblioteca do mundo de Direito Romano e História do Direito Antigo, né? Então foi por esse motivo profissional de se fazer o doutorado e depois se tornar para o Brasil, né? E lá acabei estendendo essa estadia na Alemanha, porque fui contratado como professor assistente da Universidade de Munique, né? Então acabou ficando esses quase 6 anos. E a sua competência já começou a aparecer ali, né? Foi para estudar e já começou. Eu logo consegui de ter sido contratado lá, que realmente era muito, né, importante. Isso, direito romano, né, juridicamente, né, muito interessante nesse sentido também acadêmico, porque o direito romano é igual, tanto aqui quanto lá, né? Então a gente consegue, né, exercer dessa mesma forma, um direito histórico, né, um campo da história do direito. E lá era muito agradável a vida na cidade de Munique, né? Munique é uma cidade de 1.300.000 habitantes, né? Com enormes ofertas culturais, uma cidade que tem um transporte público fantástico, né? E aí eu sempre falava para as pessoas, né? Eu me sentia muito cidadão lá. Não era, né? Nunca fui cidadão alemão, não sou cidadão alemão, mas a gente sente isso, a gente tem os nossos direitos também respeitados, né? Um sistema que funciona, uma cidade que funciona, né? Então é uma experiência muito grande. E para a gente trazer essa experiência para cá também. Sim, né? que eu acho que é muito importante. Fundamental, para a gente ver como esses direitos são respeitados, como as pessoas são tratadas e soluções também para a própria cidade. Se fala muito de preconceito na Europa como um todo, mas na Alemanha principalmente, né, na França, em relação ao povo latino. Isso existe? Não existe? Você sentiu isso? Olha, eu não posso dizer que percebi isso em relação à minha pessoa. Em nenhum momento, né, eu trabalhava num instituto que eu era o único estrangeiro, na verdade, né? Todos eram alemães, né? Eu era o único estrangeiro. Durante muito tempo foi assim. A gente recebia, o nosso instituto lá de Direito Romano, a gente recebia pesquisadores do mundo inteiro, né? Porque ele ser referência mundial. Então sempre tive contato com professores, né, de todas as partes do mundo. E mesmo no dia a dia, não posso dizer que
que sofria esse tipo de preconceito. Mas que isso existe é um fato também, né? A gente tem um aumento do número de imigrantes nos últimos anos na Alemanha, né? A política migratória lá foi uma política também complicada desde os anos 70. E a Alemanha sempre foi um país que, né, depois da guerra e tal, e de todas aquelas mudanças, né, que houve, mudou assim o pensamento com relação aos imigrantes. Né? É um país receptivo, né? Um país muito receptivo. E agora também isso está mudando um pouco, né? Está mudando bastante. Recentemente a gente teve, né, a questão quando teve da guerra da Síria, né, a Alemanha, quando a chanceler era a Angela Merkel, ela foi, né, quem encabeçou na Europa, na União Europeia, para receber esses refugiados. Né? Então, na verdade, isso se transformou, é claro. Tem uma palavra que eles usam muito, né, que é a questão da integração, né, de como ser feito, porque não existe uma fórmula mágica para isso, né? As pessoas de terem as suas culturas respeitadas e preservar os seus valores e os valores culturais, familiares e de se integrar nesse novo país, né, porque eles passam a fazer parte dessa sociedade alemã, no caso, né, na sociedade europeia como um todo. Agora me fala, quando surgiu o seu interesse pelo direito? Como foi? Que momento? Olha, durante muito da minha infância, eu pensei em estudar arquitetura, na verdade. Continuo sendo um apaixonado pela arquitetura, né, as questões artísticas e urbanísticas também. Mas, durante, né, o colegial, na época, né, hoje ensino médio, eu tive essa vontade de fazer diplomacia, na verdade. E aí, estudando, né, vendo na época era tudo mais complicado, né, a gente não tinha internet, tinha guias de estudante e tudo. Para se fazer diplomacia, precisava de pelo menos 2 anos de um curso universitário, né, ou de um curso universitário, né, e o mais recomendado era o curso de Direito. E, na época, estava começando a surgir o curso de Relações Internacionais. Né, e aí surgiu esse interesse para se fazer o curso de Direito pensando na diplomacia. Né, então, eu entrei na faculdade pensando em diplomacia, o que eu abandonei já logo no primeiro ano de faculdade, exatamente por ter me apaixonado pelo Direito. Né. Então, o Direito você é suspeito também, né, Juarez? É uma ciência tão fantástica, né, que permite tantas possibilidades e que é tão bela por si só. Eu vejo o direito como uma possibilidade de ajudar muitas pessoas. Sem dúvida, né? sem dúvida. Porque tudo passa pelo direito. Isso. É problema de saúde, é problema econômico, né? É problema de liberdade, né? Tudo passa pelo direito. Então, eu também me apaixonei pelo direito, porque eu vejo o direito como um dos melhores canais, das melhores oportunidades de ajudar as pessoas. Sem dúvida. Sei que você também é assim. Né? O direito é um instrumento muito poderoso, né? Um instrumento para ajudar as pessoas, que é como você disse, todas as questões cotidianas, sejam elas maiores ou menores, têm algum aspecto jurídico. Né? O direito está envolvido de alguma forma. E a gente consegue ajudar as pessoas por meio do direito. Eu percebi no seu release, na sua biografia, que você se formou muito jovem, né? Pelo que... Como foi o teu período de faculdade? Chegar muito jovem na faculdade, que também saiu na faculdade, como que era o estudante Hirata? Era o estudante comum que eu, por exemplo, eu tinha uma turma lá que a gente estudava bastante, cumpria os compromissos, mas de quinta, sexta, né, tinha aquele barzinho, a gente ficava até tarde. Como que era o Hirata como estudante? Estudei muito. Entrei com 17 anos, né? Então entrei jovem mesmo, completei 18 anos no primeiro ano de faculdade. E eu sempre, e aí não só na faculdade, mas na minha vida toda, mas na faculdade era muito disso. Eu me interessava por muitas coisas, né? Por muitas. Era difícil eu ter uma matéria favorita, acabei indo para o direito romano, né? Para a história do direito civil de uma forma geral, né? O direito privado, mas eu gostava de muita coisa. Então participei de muito grupo de estudo, muitas monitorias, né? Aí já vinha também essa coisa de dar aula, né? Então isso desde o início, isso eu me engajava para essas situações, né? E na faculdade a gente tinha muitas possibilidades disso, né? Até uma questão de pesquisa mesmo, né? Eu tive bolsa de iniciação científica por 2 anos na faculdade, que não era comum na época, né? Hoje em dia aqui na nossa faculdade a gente tem muitos alunos bolsistas
bolsistas de pesquisa, mas o direito não era uma área que se fazia. Bom, até hoje eu escuto de colegas da universidade, como que é a pesquisa no direito, né? Tem pesquisa no direito? Assim, não, tem pesquisa. E já desde a graduação eu fiz, era uma das poucas bolsas que tinham lá na São Francisco. Mas tinha, claro, né, festas também, a gente participava também, né? Tem a tradicional piruada lá na São Francisco, que também tem um cunho político todo ano, né? A gente sempre participou dos eventos também. Eu iniciei o curso de Direito em 86, né? Naquela época era um pouco diferente, o primeiro ano era propedêutico, juntava várias áreas, né, da universidade, e depois que afunilava, que aí você ia estudar propriamente Direito. E eu fiz grandes amigos que me seguem até hoje. A gente tinha um grupo ali no primeiro ano, porque naquela época eram poucos negros, né, que poderiam, que frequentavam a faculdade. Então nós formamos um grupo ali de meia dúzia e tinha inclusive uma loira que fazia parte. Era todo mundo escurinho, né? E aí tinha uma loira que fazia parte do nosso grupo. E aí nos apelidamos mesmo de quilombada, né? E aí esse grupo, a gente fazia isso, a gente reunia nos finais de semana para estudar, né? Estava junto e, assim, foi uma amizade que até hoje continua, graças a Deus, estão todos bem fortes, né? Você fez grandes amigos? Sem dúvida. Até hoje também, grandes amigos do período da faculdade. Né? É um período muito, né, rico. Né? Então, a gente tem grandes amigos do período da faculdade, né, que hoje, nas mais diversas profissões, outros professores também, tanto da USP como de outras faculdades, amigos advogados, juízes, né, muitos da mesma turma. E também na Alemanha, né, porque como eu fui fazer o doutorado, também era um outro grupo, né, de estudo, que a gente também, uma coisa mais aprofundada, mais profissional, mas mesmo assim, né, também amigos até hoje, que a gente tem contato diário, na verdade, com o pessoal. Geralmente, os seus devem ser um pouco mais distantes, né? Porque no meu caso a maioria está tudo em Ribeirão ainda. Em São Paulo, você, né? Então a gente tem essa. Você já, né, hoje facilita esse contato, né, eletrônico, né? Isso. Agora me fala, quando chegou em Ribeirão e o que o trouxe para Ribeirão? Foi a faculdade, né? A USP decidiu, em agosto de 2007, criar a segunda faculdade de Direito dela. Né? Então, tinha a tradicional Faculdade do Largo São Francisco e esse projeto de trazer uma segunda faculdade para o interior que já existia de muitos anos. Primeiro, nos anos 90, teve um projeto em Pirassununga, mas que se concretizou foi em 2007, a pedra inaugural para a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. E aí começaram a se abrir os primeiros concursos, né? Logo se abriram esses primeiros concursos. Meu professor chamou que eu devia prestar um concurso. Eu estava na Alemanha já há quase 6 anos, e estava construindo a minha vida acadêmica lá também. Né? E aí teve essa decisão de prestar o concurso aqui para a USP de Ribeirão. Na verdade, tinham duas vagas de Direito Romano, uma na São Francisco e uma para cá, para começar aqui. Né? Eu não queria ir para São Francisco, eu queria fazer a faculdade aqui. Né? E aí deu tudo certo. Começamos a faculdade com 4 docentes em fevereiro de 2008. Foi aí que eu vim definitivamente de Ribeirão Preto, de Munique para Ribeirão Preto. Eu brinco, mas é verdade. Primeira turma? Primeira turma, isso. Nós começamos com a primeira turma em 2008, em fevereiro de 2008. Eu brinco, mas é verdade. Eu saí de -5 de Munique para chegar a 35 graus aqui, final de fevereiro em Ribeirão Preto. 40 graus de diferença. Fiquei sem voz durante 2 semanas. Na semana seguinte, a gente já começaram as aulas. Então, a gente começou a faculdade com 4 professores. Né? Teve o vestibular, a FUVEST. Na época, hoje a gente tem outras formas de entrar além da FUVEST, mas na época era só a FUVEST. E aí tivemos os alunos lá, começamos a turma. Uma sala? Eram sempre 2 salas. 2 salas? Isso, são 100 alunos por ano. Né? São 2 salas, cada uma de 50 alunos. Mas a gente começou em 2008, a gente não tinha prédio, a gente tinha salas emprestadas, 2 salas emprestadas lá na FÉ, né, que nos acolheu. E aí o prédio demorou para ser. Só no 3º ano da faculdade que a gente estava no prédio próprio. No 2º ano a gente foi para o prédio da enfermagem, dividindo com a FÉ. Então foi uma luta com toda a estrutura da Universidade de São Paulo, mas foi uma luta para a construção desse curso. Falando em USP, a gente acompanhou recentemente, esses dias eu nem tenho visto, né, se parou ou não, mas uma greve envolvendo os alunos, que pegou grande parte aí da sociedade acadêmica, né?
E ali, me parece, aí você pode até me corrigir se eu estiver errado, parece que a reivindicação ali era a contratação de mais professores, né? Acho que melhores condições. Tal. Me fala uma coisa, a USP, ela trabalha com orçamento pré-determinado. Sim, é 4, alguma coisa por cento do ICMS. Do ICMS. Isso. Então, é um orçamento de 5 bilhões. 5 bilhões. Como que a USP vem gerindo esses recursos? Porque volta e meia a gente percebe que falta dinheiro para a USP. Eu acredito que dificilmente vai se mudar o percentual. Né? 4,5, colocar 5 ou 6. Eu acredito que dificilmente. Não, acredito que não. O que acontece e qual que é a solução, na sua visão, que está dentro do sistema, para a USP? Então, a USP é muito grande. Né? Nós temos cerca de 100 mil alunos, é uma universidade enorme, mais de 5 mil docentes, mais de 10 mil servidores técnicos administrativos, então uma estrutura muito grande, espalhadas em 10 campi pelo estado de São Paulo. São 10? 10. Então não é uma coisa simples de se gerir. Hoje, financeiramente, a USP vai bem. Né? Isso tem funcionado bem, a gente não tem problemas de orçamento. Hoje teve no passado uma série de questões, porque todas as alterações ali são sempre muito complicadas e profundas. Então não tem essa grande questão. A gente teve esse movimento, né? Tem um pouco de receio de chamar de greve, né? Porque a gente, advogado, greve é outra coisa, né? Mas teve essa manifestação, essa paralisação, por causa de falta de docentes, especialmente na FEFELESH em São Paulo. Aqui a gente não tem problemas de falta de docentes, né? E pedindo mais questões de permanência. Né? Mas o que acontece? Hoje a USP é uma universidade muito plural. Né? Com o sistema de cotas, a gente teve um acolhimento muito grande que não existia antes, né? Por exemplo, né, da PPI, né, Pretos, Pardos e Índios, que não se tinha. Eu também. Sim. Eu tenho uma grande amiga de graduação negra, mas era uma amiga. Então, porque a gente muito não tinha. Diferente. Muito diferente. Isso verdade, mudou, isso eu posso ver. O acesso exatamente. De forma muito efetiva. Né? Então, tem funcionado isso. Paralelamente, a USP criou uma série de bolsas de permanência que também não existiam antes. Né? Então, os alunos reivindicam que tenham mais bolsas de permanência. Mas a gente nunca teve tantas como a gente tem hoje. Né? Então, é um processo. É muito complicado. A USP tem diversas vocações. Ela, ao mesmo tempo, tem uma enorme qualidade acadêmica, né, e busca isso cada vez mais, e, ao mesmo tempo, ela busca acolher cada vez mais estudantes. E fazer tudo isso ao mesmo tempo é difícil. Esse equilíbrio que é manter a excelência e popularizar o ensino, é aí que está a dificuldade com o ponto de equilíbrio. Mas quem cria essas políticas? Nós vamos abrir mais curso. Não é só decisões internas. Decisões internas, mas tem vários colegiados, né? Não é só o reitor, né? Internamente. Mas tem influência política externa para isso? Não, é interno mesmo. Não. Se procura, né? E a USP muitas vezes, e aí falo, né, também como docente da USP, e uma meia-culpa. A USP acaba se isolando muitas vezes dessas discussões. Ouve pouco a sociedade, né? Fica fechada em si só, apesar de todas essas aberturas que têm sido feitas. Né? Mas isso, infelizmente, é uma característica da própria universidade, porque existe essa vida própria dentro da universidade. Mas se escuta, sim, e tem esses órgãos internos. Então, mas da política em si, não, tem uma grande autonomia. Não. Você chegou a exercer a advocacia privada? Não, eu estagiei, né? Eu estagiei no final do 4º ano, até porque eu tinha essa bolsa de pesquisa, né? Eu não podia estagiar ao mesmo tempo. Então eu fui estagiar no final do 4º ano e eu estagiei durante praticamente 1 ano em propriedade intelectual. Então é bem diferente. Bem diferente, muito específico, mas era uma experiência muito interessante. Eu gostava muito também. Foi uma escolha difícil. Na verdade, até uma história engraçada, porque eu tinha essas poucas bolsas de iniciação científica do direito. A USP, em geral, tinha lá quase 1.500 bolsas na época, mas do direito eram pouquíssimas. Eram 6 bolsas. Né? E aí eu fui escolhido, dentre esses 1.500, entre os 100 melhores trabalhos daquele ano. Né? E desses 100 melhores, 10 iriam ser escolhidos para ir para os Estados Unidos. Né? Nunca tinha ido ninguém do direito. Né? Meu professor falou assim, olha, Alessandro, chance
Zero de conseguir, né? por quê? Né? Mas manda toda a documentação, porque algum dia, quem sabe, alguém vai do direito, é importante trilhar esse caminho. Né? E aí eu fiz uma brincadeira interna comigo, falei assim, olha, se eu for um dos 10 escolhidos, né, aí eu vou sair do estágio para fazer o doutorado mesmo, que tinha essa possibilidade de fazer o doutorado fora, né, que logo no ano seguinte que eu fui. E fui um dos 10 escolhidos, né, então fui o primeiro que participei dessa interação com uma universidade americana. Um critério rígido, né? Você superou. Sim, porque eram só 2 vagas para a área de humanas. Né? Aí fui eu e um colega da FEFELESH, né? da Letras, lá de São Paulo. Né? Então, claro que é uma bobagem, não foi isso, né? Mas foi um estímulo, na verdade, de se mostrar esse caminho. Mas eu estagiei, então, esse tempo. Então, essa foi a prática jurídica que eu tive. Né, na formação, né? Sem dúvida. Chegar até aqui. Sem dúvida. E o estágio também é muito importante, né? No nosso sistema tem essa importância prática, né? A gente tem... É muito raro, na verdade. Em outros países se tem pouco tempo de estágio ou é uma forma muito, assim... fora da realidade, digamos, né? A gente tem, por exemplo, convênio com universidades italianas e nesses convênios nossos alunos acabam, às vezes, fazendo estágio, mas é muito simples, é muito mais tranquilo do que um estágio nosso que a pessoa, né, realmente, mas é a característica do nosso mercado, né? Então, entendi. Na Alemanha, por exemplo, as pessoas vão fazer essa parte prática depois de formado. Então, é como se fosse uma residência médica, né? Uma residência para o direito, né? Mas é um sistema diferente. Mas toda essa passagem que você teve foi muito importante, principalmente hoje no cargo que você, né, ocupa como secretário de governo municipal e trazer, né, esse conhecimento, essas experiências, né? Então eu Não, acho sem que dúvida, é poder aliar, né, esse conhecimento acadêmico, conhecimento teórico, né, com a experiência no exterior e essa experiência prática para poder aplicar, né, na nossa cidade. É um bom exemplo daquilo que viu, utilizou e cresceu. Um bom exemplo, não, eu acho que é um mau exemplo, porque eles, né, não seguiram nenhuma regra. Mas a China, né, que copiava tudo de todo mundo, né, e começaram... E agora até eles já mudaram, né? Antes porque eles nunca respeitaram nenhuma registro de patentes, exatamente, né? Só que agora eles estão começando a registrar as coisas deles porque eles estão desenvolvendo de forma inédita, né? Então eles aprenderam, mas é o que você disse, é um mau exemplo, mas que levou ao aprendizado também. E fez com que se tornasse uma grande economia, né? Você assumiu como secretário de Justiça da Prefeitura Municipal em 2021. 21, exatamente. Início do segundo mandato do prefeito Duarte Nogueira. Como que estava a situação lá na Prefeitura? Porque o primeiro mandato, todos nós sabemos que foi, né, uma tragédia, porque herdou uma situação muito ruim, né, da gestão anterior. Lá em 2001, como que as coisas estavam? Já estavam tudo... controlado, já tinha um cenário muito melhor, né? O primeiro mandato do prefeito Duarte Nogueira foi exatamente isso, para sanear, trazer as contas públicas, né, para um estado de poder se fazer investimentos, né? No primeiro dia foram feitos 25 decretos para poder fazer esse saneamento. Então, durante todo o primeiro mandato, a principal questão era sanear as contas para permitir que se tivessem investimentos e consumo. Mas mesmo assim já tiveram entregas, né, no final do primeiro mandato, sim, bastante. de diversas obras, diversos projetos maiores. E aí, quando assumi a Secretaria de Justiça, que era recém-criada, né? A reforma administrativa criou a Secretaria de Justiça, que foi um instrumento muito importante também para a gestão, porque o que acontece? Na verdade, separou um pouco as funções do que se tinha antes da chamada Secretaria de Negócios Jurídicos. Então, o que era a Secretaria de Negócios Jurídicos, na verdade, virou a Procuradoria-Geral do município, que são os procuradores concursados que têm, né, toda a função judicial do município. Na Secretaria de Justiça se colocaram órgãos que estavam em outras secretarias, mas que têm, né, relação com a justiça mesmo, né, que é o PROCON, Departamento de Direitos Humanos, Departamento de Fiscalização Geral, que são típicos de Secretaria de Justiça. E também esse aspecto de consultoria, de assessoria jurídica para o governo. Então, com isso, eu pude participar de grandes projetos. A gente tem agora a renovação, né, do transporte urbano, esse novo, a revisão do contrato do transporte urbano, a questão da iluminação pública, da PPP. Então, tudo isso foi possível por causa desse saneamento do primeiro mandato e das funções da Secretaria de Justiça. Entendi. Qual que é hoje
você exerce o cargo de secretário Da Casa Civil. Isso. O que faz um secretário da Casa Civil? Tudo, né? A Casa Civil tem essa grande responsabilidade de fazer toda essa relação da Prefeitura, da administração municipal, com a sociedade civil e com a Câmara dos Vereadores. Né? Então, é responsável por todas essas, internamente entre as secretarias também. Né? Uma secretaria da Casa Civil, uma secretaria meio, né, responsável por essas relações, então ela que vai representar a administração tanto perante a sociedade civil quanto na Câmara dos Vereadores. E com isso é muito importante essa interação jurídica também, né? Porque o que a gente manda para a Câmara são projetos de lei, né, que são instrumentos jurídicos. Né? Então essa questão técnica, né, que permite a gente fazer essa relação. Então, na verdade, na prática, aqueles projetos que são de interesse do governo, passa pela Secretaria da Casa Civil. Exatamente. E aí faz esse relacionamento com a Câmara Municipal. Exato. Para esclarecer muitas vezes, né, todas as questões e a importância disso. Né? Porque uma coisa é a letra fria, né, do papel e o resto é explicar, né, o porquê de se fazer isso. Né? Então tem essa grande função. E hoje a Casa Civil está com uma boa relação com a Câmara Municipal? Sim, temos tido grande apoio na Câmara, né? Grandes projetos foram feitos, né? O apoio é fundamental e só funciona dessa forma, porque o diálogo é muito importante. Né? Muitas vezes são feitas emendas por parte da Câmara dos Vereadores que vão melhorar os projetos. Né? Então esse diálogo é fundamental. A Câmara tem essa função representativa, né, da população nossa de Ribeirão Preto e que traz uma série de demandas e esse diálogo aqui é fundamental. Então é uma relação muito boa. Na verdade, né, eu acho que o bom vereador ele é que consegue acelerar o desenvolvimento. Sem dúvida, ele tem um contato sem dúvida, direto com a população. Né? E precisa ser inteligente também para criar esse bom relacionamento com o executivo para que aquelas demandas possam ser realizadas. Né? É um objetivo comum, né, que é a melhoria da qualidade de vida da população de Ribeirão Preto, tanto da Câmara como o nosso. Né? Então a gente precisa fazer junto. Eu já vi o prefeito falar que tem, né, um pessoal aí que mostra o buraco. Né? E o pessoal que é da prefeitura é aquele que tampa o buraco. Né? Isso, ele fala sempre é verdade. Tem os faladores e os fazedores. Né? E nós somos os fazedores. É fundamental. Isso está dando resultado. Né? Sem dúvida. Eu sei que você está participando diretamente. A prefeitura está com um projeto aí, acho que faz 3 meses e pouco, que é Prefeitura Perto de Você, onde comunica o pessoal do bairro. Aí vai os secretários, às vezes vai o prefeito, e eu sei que você tem ido muitas vezes, quando na impossibilidade do prefeito estar pessoalmente, você tem comparecido, né, nessas reuniões. Como tem sido essa experiência? O que isso trouxe para você e o que está conseguindo realizar em razão desse projeto? Não, foi uma ação muito importante, ela terminou agora, nesse momento, né? A gente teve 13 reuniões, desde o final de julho até agora, meio de outubro, né? Meados de outubro foi a nossa última reunião. Fomos em 13 regiões da cidade, 13 bairros, a gente cobriu a cidade inteira, né? Geograficamente, não dava para ir para todos os bairros, obviamente, mas a gente foi em todas as regiões, então cobriu tudo, para ter exatamente esse contato direto com a população. Foi uma ação criada pelo prefeito, né? O prefeito que criou, teve essa ideia de que a gestão precisava escutar a população de uma forma direta. Então a população pôde falar, né? Então a gente tinha oralmente a manifestação das pessoas. Os canais que foram criados de WhatsApp e e-mail continuam funcionando, né? Então as pessoas podem mandar demandas, sugestões, mas esse contato direto é fundamental, porque as pessoas vão poder fazer apontamentos que, para a gente, como administração, não são tão simples de descobrir. Uma rua que tem um buraco, mas uma rua que precisa mudar de mão. Às vezes é coisa muito simples. Coisa muito simples. Muito Por quê? simples. A gente começou em julho para que a gente pudesse, antes do envio do projeto de lei orçamentário, que a gente tivesse essas demandas e pudesse incluir no orçamento de 2024. Sim. Mas muitas dessas situações a gente já resolveu e vai resolver, mesmo que não tenha, né, a necessidade de se colocar no orçamento, porque a gente pode resolver, né, dentro do nosso orçamento de 23 e do mesmo de 24. Então é muito importante, e esse contato precisa ser periódico sempre. Né? Esse canal aberto é muito importante, que a prefeitura, que o administrador possa escutar a população. Né? Isso faz parte de... Um dos problemas que a gente sente é esse. Às vezes o administrador ele tem uma ideia brilhante, ele acha que aquele projeto vai contemplar aquela região,
Só que, às vezes, aquela população, o que ela precisa, talvez não seja aquela... Né? Por isso que é muito importante essa comunicação para estabelecer, né? E da gente poder priorizar. Exatamente. Agora, você começou lá em 2021, né? Com cargo estritamente técnico. Quando passou para a Casa Civil, já passou para um cargo mais político, não é? O que você sente da política? Qual que é a visão que você tem da política? Porque hoje você é um ser político, né? Você é um agente político e está assim na cúpula, né, do poder municipal na cidade de Ribeirão Preto. O que você sente da política? Te atraiu a política? Você que veio lá da USP como professor, né, numa carreira pública, e agora você está desenvolvendo um trabalho estritamente político. O que você sente? Então, agente político a gente é sempre, né? Como cidadão, como membro da sociedade, a gente sempre é um agente político. O que eu tenho a possibilidade agora, estando na administração municipal, é fazer isso de uma forma muito mais direta, né? Enquanto, como professor de direito, né, a gente é agente político também, mas existe é muito mais teórico, né, muito mais indireto do que a possibilidade que a gente tem agora. E agora, na gestão, é muito gratificante poder fazer isso de forma muito rápida, objetiva, né? A gente pode melhorar a vida das pessoas no dia seguinte, né? A gente faz a publicação de um decreto, a gente faz a negociação de um contrato, né, com todos os trâmites e trazem benefícios diretos para a população. A questão das fraldas, por exemplo, né, exatamente, é um exemplo muito claro disso. Né? Uma necessidade da população. Iminente, muito... E a gente usar o instrumental jurídico que a gente tem para isso, né? Então, o instrumental dentro da administração pública para isso, né? O que é? Uma necessidade da população. A gente precisa saber usar esse instrumental de como fazer. A gente está lidando com dinheiro público, isso precisa ser feito de forma transparente, de forma eficaz, para benefício da população. Então, poder fazer isso é extremamente gratificante. Ribeirão evoluiu bastante, né, nesses últimos 7 anos. Ninguém... pode ser que tenha alguém que não goste do prefeito, que não goste, né, de algum político da base, mas ele não vai falar que não andou para frente, né? Que não andou. Você acha que nos próximos anos, a gente vai ter eleição o ano que vem, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Você acha que nos próximos anos Ribeirão tem condição de continuar evoluindo dessa forma, né? E para a gente realmente ser uma cidade moderna, né? Uma cidade que propicia oportunidades, né, que já vem, né, Ribeirão está entre as grandes cidades do Brasil, né, para se construir uma carreira, mas o grande problema ainda é aquelas pessoas mais simples. Você acha que Ribeirão consegue continuar desenvolvendo e criar oportunidade para essas pessoas que realmente, por si só, não teria, né, essa condição de igualar? Sem dúvida, Ribeirão tem condições e merece continuar evoluindo dessa forma, né? O prefeito, quando assumiu lá em 2017, disse que não daria para resolver todos os problemas da cidade, né? Nem em 1, nem em 2 mandatos, na verdade, né? E que ele prometia era entregar uma cidade melhor do que ele recebeu. Isso ele já está... A gente já está entregando, exatamente, muito longe disso, mesma posição, muito longe disso. Então, a cidade que vai ser entregue no final de 2024 é muito melhor do que aquela recebida, né? E precisou, né, de todo o primeiro mandato, como a gente disse, para se fazer um saneamento de contas, né, de possibilidades de evolução. É sacrifício num primeiro momento, mas sim, depois o resultado começa a aparecer. E esse controle precisa ser feito constantemente, né? Então... O prefeito Duarte Nogueira sempre diz que precisa de 5, 6 mandatos para uma cidade, né, para transformar Ribeirão na melhor cidade do Brasil. E é exatamente isso, essa necessidade de continuidade de um trabalho sério. Não continuismo, mas continuidade de um trabalho sério, né? E Ribeirão merece, né, essa continuidade, que se continuem os programas, se continuem investimentos, se continuem projetos, para que se possa ter que a gente possa ter uma cidade cada vez melhor. Você pode responder de forma bem objetiva. Você tem preocupação
que Ribeirão caia na mão ou de um populista ou de um administrador daqueles retrógrado que só de repente venha a endividar novamente a cidade e a cidade novamente depois precisar de 7, 8 anos para entrar no trilho. Você tem essa preocupação? Sem dúvida nenhuma, porque estragar é muito fácil, né? E consertar é difícil. E a gente não pode retroceder. É que fundamental. Estragar, você às vezes dá algum benefício imediato, né? Então as pessoas ficam encantadas com isso, mas depois... É o populismo. Né? Depois então, a conta, ela vem, né? A gente não pode cair nessa tentação. Para finalizar, eu queria que você deixasse 2 mensagens. Uma mensagem para os alunos de direito, para os advogados, para os operadores de direito, né? Porque você é uma pessoa que carrega, né, o direito na veia, né, na essência, que vive o dia a dia. E uma mensagem para a população de Ribeirão Preto, porque você é as 2 coisas, né? É o advogado, o professor, e você hoje é um agente público que carrega nas costas uma grande responsabilidade na cidade de Ribeirão Preto. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem, 2 mensagens, na verdade. Uma direcionada para esse pessoal específico do direito e outra para a população de Ribeirão em geral. Olha, no direito a gente vive, né, um momento bastante complicado, né, bastante difícil, que o direito cada vez mais se torna importante. Então, a força das instituições, né, a força do direito, aqui precisa, né, ser muito tomada em consideração e a gente precisa de muito cuidado com isso. Né? A gente tem um problema institucional no país, instituições que perdem a sua força, se discute o papel do judiciário, esse movimento de judicialização que traz uma série de consequências. Estivemos próximo de uma ruptura institucional, exatamente, né, que passou muito... Exatamente, e o papel do direito é cada vez mais importante. Segurança jurídica, né, é um termo, as pessoas acham que é uma bobagem, né, a partir fundamental para uma grande nação. Não existe nenhum país, nenhuma nação que funcione que não tenha segurança jurídica, né? Então acho que essa é uma grande mensagem para aqueles estudantes, para as pessoas para os operadores de direito, né, para aqueles que estão começando, mas para aqueles, né, que não já estão há muitos anos. Seja persistente. Não existe país desenvolvido, não existe país que funcione sem um sistema jurídico que funcione, né? E segurança jurídica para isso é fundamental. Né? E para a nossa população é dar essa, né, mensagem de continuidade, né, que a gente precisa continuar se desenvolvendo para ter uma Ribeirão Preto cada vez melhor. A gente está no caminho certo, né, grandes realizações têm sido feitas, né, e cada vez mais vai ser melhor. A gente precisa, né, de um trabalho em conjunto. Né, sociedade civil, civil, sociedade, a população, sociedade, né, civil e poder público juntos. Isso, cada um fazendo só um assim pouco, que funciona com para ter a Ribeirão melhor. Né, com boa intenção, muito trabalho. Sem dúvida. É trabalho sério, né, que vai gerar efeitos concretos para todo mundo. Doutor Hirata, muito obrigado, viu, por ter cedido o seu tempo para estar aqui com a gente. Tenho certeza que quem nos assistir vai ficar feliz, né? Vai trazer riqueza de conhecimento e eu espero que em breve a gente possa estar junto novamente. Não, eu que agradeço, foi um prazer enorme, é sempre bom a gente poder conversar, especialmente aqui nesse podcast da ARP, né, uma instituição tão querida, e com você, Juarez, fico muito feliz mesmo. Muito obrigado. Até mais.